Tudo bem com você? Eu estava aqui preparando uma aula, que é o meu cantinho onde eu edito os vídeos que você vê no canal. E aí eu lembrei que domingo tem prova da Unicamp e resolvi gravar algumas dicas rápidas para você. Você sabe que na prova de literatura cobram-se as obras indicadas como leitura obrigatória. Isso é uma grande vantagem, né? Delimita o conteúdo. Você tem 12 livros indicados como leitura obrigatória. Dentro dessa lista de 12 livros, tem alguns que são remanescentes ainda da época em que a lista da Unicamp era a mesma da FUVEST, tem outros que entraram o ano passado e tem livros que entraram para esse ano, livros novos, que ainda não apareceram em nenhum vestibular. E os livros são de poesia, de prosa, são contos, narrativas longas, teatro. Você tem 2 livros de poesia, tem os sonetos de Camões, são 20 sonetos, não são todos os sonetos. Vale a pena dar uma olhada, é um texto curto, tá? Eu vou deixar aqui no comentário da aula um link para uma aula que eu tenho sobre Camões lírico. Lá eu falo como que você procede na leitura de sonetos, acho que vale a pena dar uma olhadinha nessa aula aí. Depois você tem o Poemas Negros, do Jorge de Lima. Isso é uma novidade, esse livro entrou esse ano na lista, não estava, e eu estou apostando numa questão sobre o Poemas Negros. Poemas Negros, o Jorge de Lima é um autor do modernismo, mais especificamente do segundo tempo modernista, né? Que pega aquela questão regionalista. Então é uma coletânea de poemas que fala sobre a presença do negro na nossa cultura, na nossa história, né? Na nossa economia, e aborda também aspectos regionalistas. O Jorge de Lima era filho de uma família dona de engenho no Nordeste. Então vários aspectos, né, característicos dessa realidade nordestina aparecem nos poemas aí também. Vale dar uma olhada, estou apostando nisso. Depois nós temos 3 contos, o Negrinha, Amor e o Hora e Vez de Augusto Matraga. Esses 3 contos foram cobrados no último vestibular, eu não estou apostando numa cobrança nesse ano novamente, né? Eu acho que não teria muito por que voltar a esses contos aí. Temos depois romances, temos o Cortiço, Tio e Memórias Póstumas, que são remanescentes inclusive da lista da FUVEST, da época em que era junto com a lista da FUVEST. O Memórias Póstumas foi cobrado o ano passado e os outros foram cobrados em edições anteriores aí. Tivemos, como novidade o ano passado, o Terra Sonâmbula, do Mia Couto, um escritor moçambicano da literatura africana de língua portuguesa. Foi cobrado o Mia Couto, mas eu não descartaria uma nova cobrança desse livro aí do Terra Sonâmbula, tá? É bom ficar esperto com esse livro aí. E aí nós temos os 3 livros que são a novidade desse ano aí. Nós temos do romantismo O Coração, Cabeça e Estômago, do Camilo Castelo Branco. Camilo Castelo Branco é um escritor português do romantismo, do ultra-romantismo português, famoso por suas histórias dramáticas, como Amor de Perdição e tal. Mas esse livro, Coração, Cabeça e Estômago, ele puxa para o lado satírico, né? Da ironia, do sarcasmo em cima dos excessos do romantismo. É uma bela obra e eu estou apostando também numa questão envolvendo esse livro aí. Vamos ficar atento. Depois temos o Caminhos Cruzados, do Érico Veríssimo. Érico Veríssimo é um dos grandes escritores brasileiros, também da segunda geração modernista, da literatura regionalista, só que agora focando mais a história do Rio Grande do Sul, a realidade da região sul aí. O Caminhos Cruzados traz uma técnica diferente, inovadora, que é chamada técnica do contraponto. Eu até tenho uma aula em que eu falo sobre essa característica do livro, vou deixar aqui embaixo também o link para que você possa acessar, e eu também estou apostando numa questão envolvendo o Caminhos Cruzados e possivelmente essa técnica do contraponto aí. Tá? Em relação à gramática, você sabe, a gramática na Unicamp ela é cobrada dentro de textos colocados para leitura ali. Tá? Agora, o que eu queria chamar uma especial atenção é justamente para aquelas questões de leitura e entendimento de texto. 1/3 da prova, às vezes até mais que isso, 40%, 50% da prova, são questões que dependem exclusivamente de uma boa capacidade de leitura e entendimento de texto. E essas questões geralmente são aquelas que trazem mais dificuldade para os alunos. Então, se você conseguir ir bem nessas questões, certamente você vai ter uma vantagem nessa disputa por uma vaga aí. Seria interessante você pegar a prova do ano passado e dar uma olhada nessas questões de leitura, entendimento e texto, ver mais ou menos o modelo dessa cobrança. Se você quiser aprofundar um pouco mais, lá no nosso portal do Vestibular Enem,
No curso de leitura e entendimento de texto, que é gratuito, você tem algumas aulas que analisam questões de múltipla escolha do vestibular da Unicamp do ano passado. Você vai lá no módulo 6, você vai encontrar comentários sobre essas questões. Vale a pena, fica a dica aí, né? De repente isso ajuda você a resolver as questões desse ano. Certinho, gente? De resto, eu queria dizer o seguinte: vá confiante para essa prova. Você está preparado. Você precisa acreditar em você, tá? Fé, força, você vai fazer uma excelente prova. E eu volto numa próxima oportunidade. Até mais.